Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das histórias mais intensas e, sem dúvida, mais importantes de toda a Bíblia. É a história de um verdadeiro reset global, lá no livro de Gênesis. Uma narrativa sobre um mundo que chegou ao limite, um julgamento devastador e, no meio de tudo isso, uma esperança quase inacreditável. E o ponto de partida é essa frase aqui. Forte, né? É um diagnóstico divino, direto, que não deixa nenhuma margem para dúvida. A coisa não estava só ruim, não. A Bíblia diz que o mal era contínuo, que a própria essência do pensamento humano tinha se corrompido. E é essa constatação que vai servir de base para tudo que acontece em seguida. Tá, mas como é que as coisas chegaram nesse ponto? Como um mundo criado perfeito pôde decair tanto? É isso que a gente vai ver agora nessa primeira parte. O estado do mundo antes do dilúvio. Então, vamos imaginar a cena. O mundo está crescendo, a população se espalhando. Gênesis nos mostra esse início, uma humanidade florescendo. Só que, como a gente vai ver, esse crescimento trouxe junto problemas numa escala que ninguém nunca tinha visto antes. E é aqui que a história fica, bem, misteriosa. O texto nos apresenta um dos seus maiores enigmas. Um ponto que, olha, gera discussão até hoje. Quem eram essas figuras? Os filhos de Deus? Os gigantes ou nefilins? Para entender a corrupção daquela época, a gente precisa olhar para eles. Seja qual for a interpretação exata dessas uniões, o resultado é claro: uma geração de valentes, de homens de fama. O texto descreve uma quebra da ordem natural das coisas, sabe? Isso levou a um aumento de poder e, como consequência direta, de muita violência. E chegamos ao ponto central. A consequência de tudo isso, como o versículo 11 deixa bem claro, foi que a terra se encheu de violência. A maldade não estava só no coração, ela transbordou em ações que contaminaram toda a criação. Com o mundo nesse estado caótico, a narrativa muda o foco. A gente para de olhar para a Terra e passa a ver a situação pelos olhos do próprio Criador. E a reação dele é profunda, é emocional. Olha, a linguagem aqui é algo impressionante. Não se fala só de ira ou de raiva. A Bíblia usa palavras como arrependeu-se e pesou-lhe em seu coração. É uma imagem de tristeza profunda, de um coração de pai partido ao ver o rumo que a sua criação amada tinha tomado. E é dessa dor, dessa tristeza divina, que vem uma decisão terrível, absoluta. O versículo 7 não deixa por menos. Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. É quase como um decreto de descriação, uma reversão do que foi feito lá em Gênesis 1. Mas olha só que interessante. Antes que o juízo viesse, um prazo foi dado. O versículo 3 menciona 120 anos. Muitos estudiosos entendem isso não só como um novo limite para a vida humana, mas como um último período de graça, um tempo de misericórdia, a última chance para o arrependimento antes do fim. E quando tudo parecia perdido, no meio dessa condenação que parecia total, a história dá uma virada daquelas de cinema. Num mundo de escuridão completa, uma pequena luz apareceu. E esse contraste aqui é poderoso demais. De um lado, a sentença final. O fim de toda a carne é vindo. É o ponto final. Mas do outro lado, a exceção que muda absolutamente tudo. Noé, porém, um homem. A salvação do mundo inteiro ia depender da graça que essa única pessoa encontrou. Mas por que Noé? O que ele tinha de diferente? O texto nos dá um resumo da vida dele. Ele era justo e perfeito, ou seja, íntegro, no meio de uma sociedade totalmente corrompida. E o mais importante, ele andava com Deus. Isso fala de um relacionamento, de intimidade, de obediência. Ok, a esperança agora tem um nome, Noé. Mas essa esperança precisava ser construída, literalmente. A graça que ele encontrou não foi algo passivo, não. Veio junto com uma tarefa gigantesca. A salvação viria na forma de um projeto de engenharia como nunca se viu. E as instruções de Deus para Noé são super específicas, super práticas. Começa com o material, a estrutura interna, a vedação. Era o projeto da embarcação que ia preservar a vida na terra. Para a gente ter uma noção do tamanho dessa empreitada, vamos olhar as medidas. Primeiro, o comprimento. 300 côvados. Isso dá mais ou menos uns 137 metros. É mais comprido que um campo de futebol oficial. Imagina só o tamanho dessa estrutura sendo construída em terra firme. Agora, a largura, 50 côvados, que dá uns 23 metros.
O fascinante aqui é a proporção. Essa relação de 6:1 entre comprimento e largura é considerada até hoje pelos engenheiros navais como a ideal para dar estabilidade em águas turbulentas. Isso não é coincidência, pessoal. É projeto divino. E por fim, a altura. 30 côvados, ou seja, quase 14 metros de altura. Pensa no prédio de 4, talvez 5 andares. A gente está falando de um barco colossal, construído com ferramentas antigas por um homem e seus 3 filhos. É algo inacreditável. E se a construção já parecia uma loucura, a missão de Noé ia muito além. Ele tinha que ser um zoólogo, um gerente de logística. A missão era reunir o futuro de toda a vida na Terra, a família dele e um casal de cada animal. E ainda garantir que teria comida para todo mundo durante muito tempo. E o capítulo termina com essa frase, simples, mas que diz tudo. A fé de Noé não ficou só no discurso, ela se transformou em ação. Diante de uma tarefa que parecia impossível, com todo mundo provavelmente rindo dele, ele simplesmente obedeceu, em tudo. E assim, a arca está pronta. A vida está a bordo, esperando as águas. O mundo antigo estava prestes a ser lavado, a ser limpo para dar lugar a um novo começo. E isso nos deixa com aquela pergunta que fica no ar. Com um recomeço total, livre da corrupção que destruiu tudo, será que a humanidade seria diferente dessa vez? A resposta para isso está no resto da história. E talvez na nossa própria história também.